Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Doutor Pode. Estou aqui com meu amigo Neto, que apresenta junto comigo. E hoje vamos falar de um assunto bem interessante, né, doutor? Um assunto que todo mundo gosta, né? Cirurgia plástica. Muito prazer, eu sou o Dr. Neto Borg, sou médico nutrólogo, titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. E hoje eu com a minha parceira maravilhosa, que eu amo muito, minha paciente, inclusive, a gente está trazendo uma convidada especial para falar sobre cirurgia plástica, né, Dani? Exatamente, estamos aqui com a doutora Fernanda Borg, formada em medicina, especialista em cirurgia geral, especialista em cirurgia plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Bom esse currículo ainda. Tem que ter especialização, né? Seja Tem que ter muito bem-vinda especialização. aqui no nosso podcast. A gente quer saber tudo sobre cirurgia plástica, porque Obrigado pelo convite, vocês. É um prazer estar aqui. É muito gostoso falar sobre cirurgia plástica. Eu sei que as mulheres, as pessoas, do modo geral, gostam muito de saber, tem muita curiosidade, né? Então é muito bom poder estar aqui, bater esse papo e tirar as dúvidas. Seja muito bem-vinda. seja Obrigada. muito bem-vinda. Quantos anos de experiência, assim, só para curiosidade? Eu tenho quase 38 de formada em medicina e de plástica 32. Você faz tudo que Faço tudo, Tudo da cirurgia plástica. todo tipo de cirurgia O plástica. que você gosta mais de fazer, doutora? Eu amo fazer cirurgia de mama. De mama? de mama. Amo. Tanto as grandonas, as gigantes, para reduzir, como colocar prótese, como fazer a masto com prótese, masto sem. Eu adoro. Entendi. Doutora, o que te fez escolher a cirurgia plástica? Sabe que cirurgia plástica era a minha primeira especialidade. Lembra da gente contando? Sim. Eu queria cirurgia plástica a faculdade toda, e até que no quarto, quinto ano de medicina, eu fazia estágio de cirurgia geral, eu ia fazer captação de órgãos com meus professores, 4 da manhã ia fazer captação, eu era apaixonado. Só que eu engordei muito, que foi quando eu fui para 140 quilos. E aí eu tive um problema no pé muito sério, esporão reto calcâneo nos 2 pés, eu não conseguia ficar em pé mais nas cirurgias, de tão pesado que eu tava. Daí eu me formei, acabei que eu fiz cirurgia bariátrica e eu acabei indo para nutrologia, que hoje eu Certo. amo, sou apaixonado. O que te motivou a ser cirurgião plástico? Então, eu sempre gostei da parte cirúrgica. Eu, desde a faculdade, eu ia muito para o centro cirúrgico no hospital da minha cidade, né? A minha família mora em Jacareí. E então, minhas férias de julho, principalmente, janeiro eu ia um pouquinho para a praia, mas julho eu ficava direto do centro cirúrgico e eu sempre amei. Então, eu sempre amei cirurgia geral, mas cirurgia há 30 e tantos anos atrás, cirurgia geral para a mulher, a gente era bem difícil para fazer, para se especializar, para entrar na residência, para entrar no estágio, a gente tinha muita restrição ainda, né? Uhum. E assim, e daí eu me apaixonei por cirurgia plástica ainda na faculdade, porque eu tinha um professor que era assistente do Pitangui, ele às vezes convidava a gente para a gente ir em encontro de ex-alunos do Pitangui, a gente ia vendo. Eu também tinha um narigão horroroso, tipo Maria Bethânia, daí eu fiz quando eu estava no segundo ano da faculdade. E aquilo você vai se apaixonando, vai vendo, e daí quando eu acabei, resolvi, né, fazer a cirurgia geral, que é o pré-requisito para você entrar a fazer a cirurgia plástica, e daí partir para a plástica. Ah, que legal. E você, porque você falou que você fez o nariz. Você fez, ou assim, você tem um médico parceiro para fazer suas cirurgias? Não, eu tenho. Tipo, porque você. Em mim, essa primeira vez foi esse meu professor que fez. Eu fiz faculdade em Vassouras, lá em Vassouras, ele fez a minha cirurgia. E depois eu vim para fazer a residência e tal. Aí já fiz várias outras coisas. Eu tenho prótese no mento, já fiz lipo há muito tempo, já pus prótese, já tirei prótese, né? Então. Você fez Vassouras? Eu fiz Vassouras. Eu passei no vestibular de Vassouras. Eu fiz Itaperuna, no Rio de Janeiro também. Uma cidade muito quente, que eu adoro, inclusive. Mas eu passei em Vassouras e acabou que eu fui para Itaperuna. Você faz bariátrica também, né? Cirurgia bariátrica? Não,
Eu não faço bariátrica. Não, o pós, né? O pós não. As cirurgias reparadoras. as cirurgias plásticas reparadoras de Reparadora. pós-bariátrica faço. Você chegou a fazer, Neto? Não precisei. Não. Nossa, Porque que ele maravilha. é ele bariátrico, mas eu tenho vários amigos que têm muita fala- pele. muita na- pele, no principalmente meio da perna. abdômen, coxa, braço, né? Aí depende muito da E idade. reconstrói, então. doutora, ou não? Ah, Ou fica. melhora bastante, só que é uma troca, sempre é uma troca por uma cicatriz, Sim. Sim. né? Sim. Principalmente a coxa, braço, porque são Flacidez cicatrizes. interna de coxa, né? É. Fica uma cicatriz. São as bem eu evidente. acho assim, a mais ingrata o interno de coxa. Interno de coxa, né? Porque assim, o abdômen, a abdominoplastia, nem sempre você precisa fazer a âncora, né? Porque o pessoal tem uma ideia assim, bariátrico tem que fazer a âncora. Eu evito o máximo. Hoje em dia, todo mundo faz a bariátrica por vídeo. Então, você já evitou aqui. Então, se você não tem 3, 4 dobras aqui acima do umbigo, dá para você fazer só na transversal aqui embaixo e vai ser uma coisa que vai cobrir uma cicatriz que vai ficar dentro de um biquíni. Doutora, a âncora que você diz é fazer uma cicatriz na vertical. Na outra- vertical e na horizontal. Aham. Porque quando a pessoa tem aberto já, né, que era antigamente fazia mais aberto, aí você já tinha mesmo, ia ficar a cicatriz. cruz lá, né, tipo um T assim. Aham. Mas se eu posso evitar, eu procuro evitar, tira num sentido, né? Uhum. Trabalha mais a musculatura e tenta tirar a pele para deixar só na Entendi. transversal. Eu fiz redução de mama 2 vezes e as duas vêm esse também T. é o âncora. Então, a mama não tem muito jeito, porque como você tem que fazer um cone, mas então, é uma coisa que você vai cobrir com o biquíni. Agora, aqui é uma judiação, É uma porque judiação. a pessoa quer usar um biquíni E e vai é uma aparecer. cicatriz numa posição que nem sempre fica tão bonita. Uhum. Entendi. Por mais que a gente tenha cuidados, passe os cuidados para os pacientes, nem sempre fica tão bonita. E o interno de coxa também, ela desce, mas assim, depende de quanto que a paciente tem de flacidez, às vezes não tem jeito, né? Até uma cirurgia higiênica para não ficar machucando, não Não ficar assar, né? assando, né? E qual é a mais difícil, assim, para você? Qual cirurgia mais difícil? Que leva mais tempo, que tem mais aquele Desafiadora, né? trabalho. Aquela que te cansa mais, que você fica mais tempo, é isso. Ó, a interno de coxa eu acho que é uma das que mais cansa, É. por posição, mesmo que você põe em posição ginecológica, além de ser os dois lados, são duas cirurgias grandes, né? Mas assim, eu, do modo geral, eu tenho uma facilidade, eu opero relativamente rápido, assim. Uhum. Então, eu faço barriga e mama, faço mama, abdômen, lipo, mama, abdômen, lipo em 7 horas, 8 horas no máximo, que às vezes até menos, dependendo do tamanho. Assim, agora, uma cirurgia tripla, sempre a gente vai pesar, Sim. né? As condições do paciente, que você manda para o nutrólogo primeiro para te dar. Isso aí. Então, porque um pós-bariátrico, nem sempre você consegue fazer uma tripla, né? Sim. Porque expolia muito o paciente. Então, eu acho que tudo tem que ser pensado. E o pós-bariátrico também tem o pré e o pós também, porque o pós tem que se cuidar muito, né, doutor? Tem, Tem, principalmente o paciente que faz a bariátrica tipo bypass, que aí você faz uma transposição de alça, você pega uma parte do intestino e isola ela, que é a parte onde você mais absorveria nutrientes. Aí ela fica isoladinha, então os nutrientes eles acabam caindo em outra porção do intestino e muitas vezes você não absorve. É muito comum em paciente pós-bariátrico, deficiência de ferro, deficiência de zinco, deficiência de cálcio. Então, isso tudo tem que ser avaliado. A gente precisa preparar o paciente para a cirurgia, né? Para que tenha uma cicatrização bem eficaz. Inclusive, deficiência de ferro altera muito na cicatrização. Então, às vezes a gente suplementa, então, a gente prepara não o paciente. gosta nem de operar, por exemplo, qualquer cirurgia que seja o mínimo de uma hemoglobina numa mulher, o valor normal é 12. Então, para uma cirurgia plástica, a gente sempre gosta que esteja um pouquinho mais, pelo menos uns 12,5, 12,8.
Porque assim, você vai perder um pouquinho de sangue, você vai tirar ali. Então, o bariátrico ele já tem uma dificuldade maior. Então, a gente sempre, eu pelo menos, eu falo a gente assim, porque eu tenho eu sou meio chatinha com isso, sabe? Eu acho que eu explico para o paciente que é muito melhor ele fazer saudável e não contando, já vou colher uns. Você pode até, vamos guardar um sangue para se precisar, o próprio sangue do paciente, mas eu acho que tudo que você pode evitar de coisas que possam dar complicação é melhor. Sim. E você tem algum ritual, tipo um pré, assim, operatório, alguma coisa ou não? Eu peço todos Os exames. os exames, né? Converso, explico, elas me trazem antes para a gente ver. Então, não pode estar com anemia, não pode ter uma infecção urinária, que às vezes mesmo leve, elas mas olha, só um pouquinho, não estou sentindo nada. Não dá para arriscar, né? Exames cardiológicos, eu peço uma liberação do cardiologista, mesmo que seja só uma prótese, é uma cirurgia mais simples, mas eu acho muito importante, né? Sim. Toda essa parte de cálcio, De metabolismo, né? toda essa parte Preparar de o paciente para ter um pós então eu bem pego, feito. tudo isso, aí eu falei, faça um check-up, porque cirurgia plástica, em todos os sentidos, né? Até no psicológico, você tem que estar bem, porque depois que você faz, como qualquer cirurgia, a gente fica meio debilitada, meio, né, dolorida, meio sensível. Então, quanto melhor tá em todos os aspectos, o resultado é outra coisa. Existe um fenômeno que acontece nos pacientes de cirurgia, né? Que é como se ele tivesse sofrido um trauma realmente, que é a resposta endócrino-metabólica ao trauma, né? Quando você opera um paciente, quando você tira muito tecido, quando o paciente perde muito sangue, esse metabolismo vai ficar extremamente desorganizado. Quantos pacientes a gente conhece, né? Que muitas vezes fazem uma cirurgia grande, depois para ela conseguir controlar a alimentação, para poder entrar no eixo, para organizar o metabolismo, quando não se prepara bem, é muito mais difícil. E uma coisa que eu falo, doutora, vamos ver se você concorda comigo. A gente está até conversando sobre isso antes. Eu falo isso para minhas pacientes que estão acima do peso e às vezes falam, não, doutora, eu vou fazer uma plástica. Eu falo, não vai fazer plástica enquanto você não emagrecer, chegar a um peso suficiente e entender que você precisa mudar o que você come. Sim. Por quê? O que eu vejo muito. Vamos lá, a gente fez uma abdominoplastia numa paciente, fizemos uma lipoaspiração, aquela gordura ali não vai surgir mais. Só que se essa paciente continua com um hábito alimentar ruim, comendo mal, uma ingestão calórica exagerada, inadequada, não faz exercício, essa gordura ela vai se redistribuir. Quando a energia que ela continua ingerindo vai para outro lugar. E o que a gente vê muito? Aquelas mulheres com abdômen estufado, né, aquele abdômen globoso, parece uma barriguinha de chope, não é? Onde você pega o tecido subcutâneo, não tem gordura, não tem nada. Só que a gordura visceral aumentou muito, que é a gordura mais perigosa, que é a gordura que aumenta mais o risco cardiovascular. E a queixa delas é muito grande nesse sentido. Não é? E aí a gordura vai muito para os braços e para as pernas, não é? Porque depois que onde você faz lipo, a gordura não vai voltar mais ali. Isso. Só que a bendita da gordura, ela vai para o braço, para a perna, onde você não fez, e para dentro do abdômen. E às vezes, por exemplo, você fez a aplicatura, que é a correção da diástase. Sim. Né? Às vezes não. Você vai fazer, prendeu, tal. Aí ela fala, mas olha, minha barriga... Porque a barriga não está estufando aqui, ela está estufando como um todo, porque a gordura visceral. E que é o que ele falou, ela fica aquela barriguinha de chope, elas reclamam muito e não tem o que fazer. Não é culpa sua, é o padrão alimentar porque, então, dela. É o alimentar, eu falo, você deve estar retendo mais gases, aumentou sua gordura visceral pelo fato de alimentação mesmo, e elas vão aceitar, mas eu não ganhei peso. Mas eu falei, às vezes você não ganhou peso. Mas você redistribuiu a gordura. E olha, é complicado, tem muito. Sim. Muito. E vocês, às vezes você mocinhas, pega até de outro colega que elas vêm com essa queixa, né? Com essa queixa, e não tem o que fazer. Essa semana acho que eu tenho de umas 2, 3. Que é aquilo, né? Depois que eu fiz a cirurgia plástica, meu estômago ficou alto. Eu falo, não é o seu estômago que tá alto, é a sua gordura visceral que aumentou. Ótima não coisa que você pegou, porque tem muito isso, muito. Porque ou não se prepara, e mesmo que está no peso, né? Porque às vezes está lá no peso. Eu faço muito o teste, eu falo para elas, estufa sua barriga e põe elas no espelho de lado e encolhe. Eu falo, o que eu vou conseguir
deixar a sua musculatura é onde você encolhe, porque você também precisa respirar. Porque se a gente aperta demais, primeira suspirada que der, primeira força que fizer para ir num banheiro, uma Sim. tosse, uma coisa, Abre. pode abrir, esgarçar também, né? Por isso que não pode estar com aquela barriga dura para fazer. Você Sim. precisa ter a flacidez. E, gente, isso que a gente está conversando aqui é tão importante porque você aí, mocinha, que está pensando em fazer uma cirurgia plástica e não está cuidando da sua alimentação, essa gordura que a gente está comentando, que é a gordura visceral, é a gordura mais perigosa que tem, é a gordura mais inflamatória para o nosso organismo. Ela gera diversos mediadores inflamatórios e isso pode sobrecarregar o pâncreas, precipitar um diabetes, trazer um monte de problema, gordura no fígado. Então tenham consciência, a cirurgia plástica é fundamental para você melhorar o contorno corporal, é excelente, né, doutora? Sim, maravilhoso. Só que vocês precisam entender que vocês também precisam fazer a parte de vocês, né, Dani? E mudar o estilo de vida, fazer alimentação, fazer exercício físico. Sim, e que cirurgia plástica não é uma cirurgia para emagrecimento. Perfeito, né? a gente estava conversando Uma sobre isso. Tem lipo- gente que acha que vai emagrecer com a vou plástica. eu engordo, eu faço uma lipo. Não é assim. Você pode fazer várias lipos, porque você nem vai precisar. Mas porque assim, a gente pode tirar com segurança 7% do peso. Então, se você tem 60 quilos, você pode tirar 4,2 litros. Se você tem 70, você pode tirar 4,900. Não tem muita diferença. E 10 quilos é uma diferença grande. Sim, olha, ótima colocação né? essa, viu? Eu falo para elas, é uma diferença grande. Então, assim, se você perde 10 quilos, a gente vai poder tirar quase a mesma coisa, só que você já vai ter, sua gordura já vai estar diminuída, né? Porque a gente diminui o tamanho da célula gordurosa quando a gente emagrece. Né? Então, eu gosto de explicar bastante isso, porque depois é o descontentamento, e é triste para o médico, e principalmente para quem vai fazer, falar, não era isso. Não adianta a gente se iludir o paciente que é um milagre. Eu ainda brinco, às vezes, se fosse um milagre, eu era uma Gisele. Né? Mas é muito importante isso que você está dizendo, doutora, porque quanto mais a gente consegue baixar o percentual de gordura de uma pessoa para preparar ela para uma cirurgia plástica, o resultado estético vai ficar mais bonito. Sim. Porque é isso que a doutora está dizendo. Se eu posso tirar só 7% do peso do paciente, esses 10 quilos fazem muita diferença. E é o que eu digo a elas. Falo assim, olha, você imagina se teu abdômen emagreceu bem, aí sobrou mais gordura aqui na região periumbilical, aqui naquela pochetezinha. A médica vai conseguir tirar toda essa sua gordura aí, porque ficou uma quantidade pequena. Agora, você pegar um abdômen que tá todo grandão, achar que você vai ficar com a cinturinha da Barbie ali, não vai conseguir, né? Não vai, e às vezes a cicatrização, então, e estando saudável, a cicatrização é outra. É péssima quando a pessoa tá acima do peso. Uhum. Porque tem toda uma reação. Hoje se sabe muito mais, né? Quando eu comecei, não tinha muita coisa disso, né? De estudo, mas assim mesmo, cirurgia plástica a gente sempre pediu para estar emagrecendo, sem todo esse conhecimento que se tem hoje. Mas hoje se tem e que faz efeito esse processo inflamatório que a obesidade traz, vai fazer diferença na sua cicatrização, na qualidade da cicatriz, né? E faz muita, porque a obesidade gera um processo inflamatório subclínico. Você não vai sentir dor, não vai sentir efeito, você não vai ter sintomas específicos. Mas quando você submete esse paciente a uma cirurgia, a cicatrização vai ficar ruim, vai alterar a cicatrização, e aí tem vários problemas que podem ser, que podem acontecer através da obesidade. Mas hoje já tem produtos que você pode passar para melhorar essa cicatrização ou não? A gente tem bastante coisa. Fórmulas, né? Eu mesmo tenho uma fórmula lá que eu inventei faz uns 20 e tantos anos, com algumas coisas, com rosa mosqueta, com vitamina, com algumas coisas. Tem paciente que eu coloco um pouco de corticoide, porque quando eu vejo que já tem uma tendência de queloide, pelo menos nos primeiros meses, o corticoide vai deixar meio vermelhinho, mas vai ajudar nessa modulação da cicatriz. Tem várias pomadas compradas, os óleos, os tratamentos com laser, várias coisas que você faz para ter uma qualidade melhor da cicatriz. Hoje você recebe mais pacientes pedindo cirurgias estéticas
ou com alguma complicação? A maioria estética. Maioria estética, né? A estética predomina. É. Quando eu fiz a minha cirurgia, eu fiz nas costas. Eu não queria mexer no abdômen, porque eu sempre achei o abdômen. Assim, eu sabia que eu não precisava, mas. E eu tirei minhas costas. E durante muitos anos eu tive a cintura fina, só que ninguém olhava e falava assim: você não fez cirurgia, que você fez? Eu falei: tirei toda a gordura das costas. E aí eu criava essa. Porque hiperlordose da lombar ali, aumentava a porque, curvatura. então, é o que eu falei, ela não, a gordura não vai voltar. Sim. Quando a gente tira. Grávida, a minha cintura é linda aqui. Só que Sim, aonde você fez lipo, ela não volta mais. Eu fiz lipo há 20 e tantos anos atrás, eu pesava uns 65 quilos. Hoje eu peso 10 a mais, mas onde eu fiz lipo, não volta. Não você volta. não pega, não tem gordura nas minhas costas também. Sim. Doutora, você estava contando pra gente que você teve câncer de mama, Sim. enfim, que também fez a sua cirurgia. Conte pra gente. Sim, então eu descobri, eu fui bem relapsa, fiquei uns 8 anos sem fazer nenhum exame de imagem. Fico trabalhando e vai deixando. Aí eu ia começar a fazer um tratamento de reposição hormonal, tal. Aí eu falei, já que eu vou fazer os de sangue, vamos fazer também uma coisa que está na hora, né? E isso foi no auge da pandemia, porque foi começo de 2021. Aí eu falei, vamos fazer. Daí no ultrassom não pegou nada, mas na mamografia já veio uma imagem. Aí eu fui numa mastologista, já que eu já tinha operado junto com ela, e daí ela já pediu ressonância, punção, aí veio positivo, né? Aí ela falou, olha, você tem as duas opções, ou fazer a quadrantectomia, que meu câncer era aqui do lado direito, aqui em cima, ou fazer a mastectomia. Ela falou, eu já sei qual vai ser a sua resposta, né? Mas ela falou, estou te dando as opções e também explicando, né, para o meu marido na época que ele foi junto para saber. E eu quis tirar tudo, então eu falo que eu sou uma Angelina Jolie. Então a gente fez a mastectomia dos dois lados e já fez a reconstrução na hora. Então daí pôs a prótese, já modelou, né? Mas aí você tira tudo, só fica porque assim, quando você faz redução, você só fica com o bico, né? Eu tirei até o bico. Você tirou até o bico? Porque como estava mais ou menos próximo da areola, mais ou menos 1,5 centímetro, 2, ela achou mais seguro já tirar, porque ela falou, depois a gente pode arriscar de deixar e ter ido uma célula. Sim. Né? Como fazia tempo que eu não fazia exame, ele não estava grande, mas a gente não sabia quanto tempo estava lá. E eu falei, olha, eu já tinha 57 anos, eu falei, por mim, pode tirar, que eu trabalhei bem, muito bem. Aliás, até bem demais, porque eu amo a minha mama agora, porque ela é bonita, redonda, não preciso usar sutiã quando não quero. Tá em pezinho. Em pezinho, nem mexe. E ela ficou... Ela ficou excelente. E daí eu fiz uma tatuagem em 3D. Ai, que legal essa ideia. Ficou muito boa. Uma pessoa muito querida que faz, chama Carla Machado, ela é em Jundiaí. Ela tem um trabalho maravilhoso com essa coisa de câncer de mama, ela faz até uma prótese de silicone para as pessoas usarem enquanto não pode fazer a tatuagem. Nossa, é um trabalho maravilhoso. Só que eu não usei nada, eu só fui lá, fiz uma vez também, já fazem... Vai fazer 4 que eu operei, eu fiz com 1, já vai fazer 3 anos. Fez 3 anos agora que eu fiz a tatuagem, mas tá muito bem. E aí você também você faz essas cirurgias de reconstrução também de mama? Faço. Daí eu sempre prefiro entrar junto com o mastologista, né? Porque daí o mastologista faz toda a parte dele, de ver linfonodo sentinela, toda a parte mais da doença, e daí a gente planeja junto a cirurgia, e daí eu entro para fazer a parte estética. De reconstrução. Que legal, né? Isso é muito legal, porque hoje em dia... porque eu saí pronta, né? Então eu fiz um repouso só, né? Me recuperei, e como quando você tira tudo, você não precisa fazer rádio, porque se eu fizer só aquela do quadrante, você tem que fazer a radioterapia.
E quando tira tudo, não. E eu também não precisei fazer químio, daí já foi por motivos que, né, que eu não tinha linfonodo comprometido, eu fiz vários exames, eu não precisei Não fazer precisou. químio, eu só tomo um bloqueador de hormônios, né, que eu vou tomar a princípio por 5 anos, então vamos ver. Tamoxifeno? Ele me deu um que chama hexamestano, é tudo Uhum. parente, Sim, né? sim, sim. Então eu tomo todo dia, já vai fazer 4 anos que eu tô E tá aí tomando. ótimo, ó. Tá Tô, ótima, maravilhosa. só voltam os sintomas da menopausa, né? Porque os calores, que eu fazia reposição hormonal, então, Uhum. mas de Mas resto, pode fazer a reposição hormonal depois do não? Dependendo do tipo de câncer porque o garganta meu pulmonar, não o meu é pode. duplo positivo, então, Não pode. Não pode. o oncologista clínico acha que foi mesmo assim, é uma série de fatores, né? Sim. Mas fazia 5 anos já que eu fazia reposição, né? E não fazer acompanhamento, né? Deixa. A gente faz Tinha uma isso maneira. mesmo, né? Ele me cobrou já quantos meses? Uns 3 meses. Tem 3 meses que a Dani tá me enrolando Não, pra fazer os os exames. exames. Não, e isso que atendia uma nutróloga eu alugava uma sala para ela. Olha, Não. Mas o dia que ela ia, eu estava na cirurgia, então vocês não se viam. Não, nem se via. mas podia pedir, às vezes ela pedia exame para mim, mas, gente, e a preguiça? Doutora, conta pra gente assim, um caso muito marcante na sua carreira. De cirurgia mesmo, né? Aí Você abriu a várias. pessoa e você Autoestima. achou. Ou autoestima de alguém que você devolveu que estava com um problema sério, passou por um câncer de mama, alguma história Você abriu, você que encontrou. te tocou. Tem uma que você falou, abriu e encontrou, eu operei uma amiga minha, ela fez, eu ia fazer uma mama redutora, ela queria fazer, porque ela é deste tamanhinho, e usava 46, a mama dela era muito, sempre ela queria. Aí ela fez esterectomia, né, com ginecologista, eu fiz lipo nas costas para deixar ela mais acinturada. Ele fez a estere, eu fiz o abdômen, que eu nem gosto muito de fazer essa cirurgia, porque às vezes distende e tal, mas ela me convenceu. Aí ela fez a mama redutora, fez pálpebra. Então essa foi muito marcante, porque foi uma cirurgia assim, além de eu ter aquele super amiga minha, quando ela abriu o olho, que ela, né, teve que fazer anestesia geral, porque é uma cirurgia grande, ela acordou e falou assim, você tá bem? Eu falei assim, vocês já viram isso? A paciente perguntava pro médico. O médico também, porque ela sabia que eu estava, assim, porque foi uma cirurgia grande. Sim. E ainda depois disso, estou lá no meu consultório, né? Passou uma semana, mandamos a mama para anátomo, né? Para biópsia, o útero também, me ligaram do laboratório. Sobre a tal paciente, ela tem um carcinoma in situ. Carcinoma in situ é tipo uma célula num lugarzinho, e na outra mama ela tem uma doença pré-cancerígena. Gente, esse foi marcante, porque eu fiquei assim, não sabia o que eu fazia. Eu falei, como que eu vou falar isso para ela, né? Aí liguei para o marido dela, tudo, falei, olha. Aí cheguei para falar para ela aceitou que nem eu aceitei o meu câncer também. Ela falou, eu sabia que eu ia ter meu câncer, mas tudo bem, a gente vai ver. E daí que eu conheci essa mastologista que me operou, né, quase 10 anos depois. E então foi uma coisa muito marcante. E daí, depois de um ano, ela tomou tamoxifeno, fez alguns tratamentos. Depois de um ano, a gente fez também a mastectomia radical, tiramos tudo e botamos a prótese. Ela está super bem, porque ela tinha histórico familiar mesmo. A mãe dela teve câncer nas 2 mamas. E no resto que eu tinha deixado, não tinha ficado nada. Eu fui exatamente no lugar que estava. Ela falou, olha, você foi guiada. Olha. Eu até me arrepio, porque assim, Sim. é uma coisa que me marcou muito, porque além de ser uma pessoa, Que né, você conhecida, muito minha amiga, mas aí a gente também não podia pagar para ver se não tinha mais nada por ali, né? Sim. Mas foi. E não tinha nada, ela não tinha nada de imagem, nem dos exames, porque era um carcinoma in situ, né? Foi muito marcante. Aí de autoestima tem muita coisa, né? Tem muita paciente que assim.
muda, já teve muito no passado, que eu falo que a gente não nem trabalhava, até um paciente assim que chegou e falou assim, eu queria fazer a minha barriga e a minha mama, mas não adianta pedir para emagrecer que eu não consigo. Fez e depois ela conseguiu. Olha, Ela teve estimulou a autoestima, né? uma autoestima. A mama, lógico, ficou mais murchinha, caiu, mas o abdômen não estraga muito. Ela emagreceu bastante, ficou com peso bom. Então, é bem gratificante, né? Sim, a cirurgia plástica quando É, bem feita É é muito. muito. A gente passa aqueles dias de dor ali e fala, nunca mais vou fazer, não quero nunca mais fazer, mas É. um tempo a gente tá Você lá, tem que né? falar, eu acho que eu vou dar uma Fazendo. mexidinha aqui, Vamos dar né? uma mexidinha, né? Eu falo que fazer cirurgia plástica quando começa dificilmente para. Difícil. E a anestesia. Ai, como Que eu amo delícia, né? anestesia. Eu também é o acho melhor uma delícia. sono do Eu mundo. acho uma delícia, mas eles me odeiam, porque eu sou super difícil de entubar. É mesmo? É. Então Eu sou difícil de voltar da os anestesia. anestesistas me odeiam. Ai, eu não quero, eu gosto de ficar lá dormindo. Eu dou trabalho, É mesmo? Eita. mas eu tenho medo zero. É, mas você já passou por algum medo assim com alguma paciente sua que ela não voltou ou aconteceu alguma coisa no meio da cirurgia? Não, graças a Não. Deus. É, isso é muito Principalmente perigoso, em né? sala, nunca, graças a Nenhuma Deus. intercorrência séria. Não. Que bênção. Que bênção, É Com uma 38 bênção, anos né? de profissão, É uma bênção, porque muito legal. Muito bom. Essa já Significa que é uma ótima médica, Uma ótima né? médica, É. exatamente. Porque eu também eu acho conta que com esse. lá em cima deve ter alguém olhando por olhando mim pra também, você, porque né? olha, não é fácil, né? Porque às E eu- vezes né, os colegas fazem de tudo, são bons médicos e às vezes acontece algumas o médico que intercorrências eu que a te gente não. comentei, ele teve um problema muito sério, que ele é meu amigo, um dos meus médicos, e ele teve também sem mais nem, né? É, Mas às vezes acontece, você tá lá no Acontece, meio da cirurgia, descobre que a pessoa tem uma outra doença, enfim, Medicina e às não vezes é, não é uma ciência exata, né? não é Não. matemática. E tem paciente que mente, né? Tem. Você fala. Essa semana mesmo eu operei uma que eu falei, tem que parar de fumar. Eu duvido, porque a cara dela, assim, você olha para A voz de quem fuma. E que nem eu vi que teve uma blogueira que ela morreu foi operar o joelho e Deu morreu. uma Algumas tem, né? trombose. Porque isso é interessante a gente falar. Limpar a região interna de joelho é algo bem delicado, né, doutora? O joelho em si, não, mas essa parte. A fossa poplite ali um pouquinho mais para baixo Isso, e da essa parte protuberância óssea. aqui, da parte Do lado da poplite, panturrilha, da parte interna. a parte interna, e aqui, não sei se dá para pegar, em cima do Em cima joelho, do Em joelho. cima da patela. onde estão fazendo muito enxerto de gordura, que uma menina Uma morreu menina agora. morreu, Então, que você faz até com ultrassom para você guiar, mas é um lugar que tem muito vaso, né? E aí pode ir E algum você êmbolo pode ali. pegar alguma coisinha ali, em um êmbolo, mesmo que você está olhando com coisa, é uma intercorrência difícil né? E às vezes você, De evitar, por de ser uma evitar, região muito vascularizada. tem que Me ter. perguntaram isso, até me perguntaram isso hoje, porque falam que no abdômen tem bastante vasos. Sim, vasos perfurantes. Porque aqui do coisa tem vasos perfurantes que vão para o músculo. Mas isso não interfere nada na saúde, Não. Você, porque você acaba tirando na lipo, né? na lipo você destrói eles, né? Aham. Mas depois o organismo refaz uma circulação secundária. Que é uma neoangiogênese que a gente Isso. chama, né? Então ele vai refazer, mas por isso que tem que tomar cuidado, porque quando faz lipo e faz a dermolipectomia que corta, então você tem que ter esse cuidado, porque não pode faltar circulação ali a princípio, então Você não pode necrosar o tecido. pode necrosar. É verdade. E coisas que pioram a circulação: cigarro, Álcool. então pode ter medicamentos que você toma que pode alterar, e fica muito tensa a cirurgia, você puxou muito, esticou muito, então pode faltar Pode circulação ali. faltar. E essas lipo LED, o que você acha, você? Ó,
Eu, Tem a LipoLED, tem aquela que eu vi que é uma luz que você coloca por Que, dentro. tipo, é o Renuvium, o Argon. você pode usar o Renúvel, a água, são tecnologias que a gente usa hoje que ajuda bastante na retração da pele, na melhora. Só que essa lipo HD, que você vai deixar os gominhos, você tem que deixar os gominhos ali com gordura. Então, o paciente tem que estar muito ciente que se ele engordar, aqueles gominhos que estão imitando o músculo vão Porque, na verdade, engordar, né? o gominho, você fez o suco ali entre os músculos Isso, na gordura, né? na gordura, Então você Ah, simula que é o músculo, porque o músculo, você não hipertrofiou o músculo, sim. entendeu? Então é uma coisa que o paciente tem que depois tomar cuidado em manter o peso, em manter cuidados para não engordar, não ficar com um monte de bolota Um ali, monte de né? É isso aí. bolota. E, Mas Pode as falar. tecnologias são maravilhosas, né? A gente tem que Ó, usar porque para não dizer que eu nunca fiz nada, quando no final de 2021 eu fiz o Renuvium para é, melhorar a flacidez, que a pele ficou muito móvel, enfim. Eu não gostei tanto do resultado. Existe diferença entre o Renuvium e o Argon, questão de resultado? Você acha que, por exemplo, o Argon é melhor, ou o efeito parecido? é muito parecido. É, porque outro dia eu tava conversando com a cirurgiã plástica, que eu queria melhorar mais a flacidez aqui. Aí ela tinha me falado que existia a possibilidade do Argon, mas se é parecido com o É Renuvium, parecido, mas é que às vezes assim, né, você vai aplicar de novo, você vai ter mais uma retração, mais um às vezes resultado, vale a né? pena. mas É. qual a diferença? Esse é o da luz? Aquele que é uma luzinha por dentro ou não? Aí, A doutora. luzinha é o laser, Hum, o Renúvel, ele tem um gás e o Argo também é um gás, são tipos de de gases gases diferentes, diferente. entendeu? Uhum. Mas o princípio é o mesmo, com gás. Com... E tem o Body Tight também, Isso que que eu ia é perguntar, dessas tecnologias, qual que é a que você percebe na sua prática clínica que é mais eficaz? Claro que, assim, flacidez mesmo, vai ter que tirar a pele, não tem jeito, sim. né? Mas pensando num paciente que você quer fazer um tratamento um pouco mais conservador, não sei se seria a palavra, mas enfim, de tecnologia, o que que você acha que traz um resultado legal? Eu gosto bastante do Body Tight Tá. e do Argo, que são os dois que eu também tenho mais experiência, Aham. tá? Porque assim, por exemplo, que você falou, você quer fazer uma coisa mais conservadora, ou às vezes, por exemplo, você já fez uma abdominoplastia, paciente quer fazer mais um pouco, quer marcar mais a coisa, então é legal fazer uma lipo com uma tecnologia que você vai Entendi. estimular, porque, queira ou não, é uma pele às vezes mais. Então, eu gosto bastante. O Renovo também tem um efeito bem bacana. Bacana. Entendi. E qual que é a diferença do Body Tight pro Renuvium? Então, o Body Tight não é gás, ele é como se fosse um bisturi elétrico, assim, você vai meio que queimando a gordura, ele faz até um barulhinho. Tem a luzinha que a Dani tá falando? Não, a Parece um luzinha, Indolaser ou não tem nada a ver? não, a luzinha é o laser. É o Então, laser. ele é mais ou menos a fibra dele lá, a Aham, canetinha, é mais ou menos parecida com a do laser, só que ela não tem luzinha. Só que entendi. aí você vai pisando, ele vai passando e ele vai meio que como se ele fosse fritando ali Então, eu ia te perguntar, porque para cá. para essa É parte legal. aqui, porque eu tenho, eu tenho uma raiva desse Praticamente vídeo. nada. Tem nada. Só que eles falam, não é gordura, é pele. Então, eu acho que É esse isso. laser, ele... Que daí tem o Face Tight, que é o Body Tight para a parte da face, é legal. É legal. Muito bom. Você faz bastante... Eu não, Eu vou lá fazer. não, eu faço mais face tradicional mesmo. Tradicional. Mas eu já fiz há 3 anos que eu fiz 3, né? Eu fiz esse Face Tight Sim, e deu uma boa. uma boa Você resultado. gostou do efeito? Eu gostei. Uma colega cirurgiã plástica Sim. que fez. Dani, a doutora parece ser Eu bem vou- diretona com eu os vou mexer. pacientes, né? Eu, Tipo assim, tipo, não, realista. Não, por que que eu ia te perguntar? Como que você lida com pacientes, às vezes, que chegam com expectativas irreais, assim, com muita expectativa? Você, cirurgião acaba tendo que ser direto, né? Como é que você então lida com eu isso? procuro ser bem realista, sabe? Explicar bem, olha, não vai melhorar. Eu prefiro não fazer, perder o paciente, às vezes que vá procurar
alguém que faça o que ele Algum quer. corajoso. Porque às vezes não adianta você chega então, essa coisa da lipo da papada. Ah, eu quero fazer a lipo da papada. Até um certo ponto, até uma certa idade, dá para você fazer uma lipo só, se você tem gordura. Mas depois não, vai sobrar pele. Sim. E daí não adianta. Daí você vai ficar e o paciente, não, mas faz uma preguinha aqui, não é por aí, né? Tem que descolar Tem que músculo. Tem que descolar músculo. Então, assim, chega uma certa idade, ou mesmo assim, alguém que perdeu muito peso, que tem uma flacidez maior, é muito da genética também, de pessoa para pessoa, que você tem que fazer um lift tradicional que você vai tratar, né? E vai resolver o E problema. vai resolver o problema. Uma coisa abdômen, né? Mama, às vezes, eu queria só colocar uma prótese. Gente, mas não dá, tá caído. Então tem uma pitose grau 2, você já tem que tirar um pouquinho de pele, porque senão você vai colocar a prótese e a mama vai continuar caída, né? Então eu sou bem realista. Às vezes eu sou bem destruidora de sonhos. E esse negócio de tirar a gordura e colocar na bunda, isso funciona, doutora? Funciona. Você perde um pouco, né? A gente coloca, vai perder uns 20, 30%. Mas fica. Porque originalmente no glúteo a gente tem gordura, então ele se incorpora ali. Né? E aí dá aquele volume. Eu sempre achei volume. eu falei, não, acho que não funciona, porque você perde a gordura, tipo, o corpo absorve. Não absorve tudo, não. Ela fica bastante. Fica bastante. 70% fica. Fica. Interessante. Nossa, e eu nunca, eu falei assim, eu acho que isso ainda não funciona. Hoje tem algumas outras tecnologias novas para o mundo, doutora. Então, eu não uso não com preenchedores, essas coisas, eu prefiro não fazer nada. Mas aquela bananinha, essas coisas, você isso já então, opera? Fazendo uma lipo, usando a tecnologia de um renovo, de um Argo para ter uma retração de pele. Eu vi aqui que você faz cirurgia plástica masculina. Sim, os homens fazem ginecomastia, né, que é a mama masculina, já fiz muito, já operei até para um convênio aí uma época, e que vai desde de um carocinho assim, ou tem gente que tem. Então, às vezes, você só corta e tira esse carocinho que é a glândula, às vezes você tem que combinar uma lipo com retirado da glândula, né? Lipoescultura, né? Mais lipoaspiração, o homem faz mais a lipoaspiração, faz nariz, faz orelha, pálpebra, faz de tudo. Faz tudo, né? Já fiz de tudo, lift, tudo. A íntima você já fez? Já fiz para os pacientes. Tanto mulher quanto homem? Homem nunca fiz, então. Tá, mas mulher faz. As mulheres hoje tudo que tá na moda a gente quer fazer. A gente quer fazer. E prótese de glúteo, doutora? Eu vejo as pessoas comentando menos hoje. Eu não gosto, eu fiz até muitos anos atrás, eu não gosto do resultado e optei por não fazer mais. É uma cirurgia que dá muita complicação, fica muito artificial. E hoje eu vejo também, assim, cada vez menos fazer prótese de glúteo. Vale mais a pena, às vezes, transportar essa gordura de outro lugar, porque é uma coisa mais natural e você consegue dar um formato pro bumbum muito mais bonito, o glúteo. Eu tinha umas amigas que elas colocavam na bunda e elas iam treinar. Nossa, quando elas agachavam, a prótese ia para um canto. Falava, gente... tem gente que elas vêm pro lateral, outras elas vêm... Ai, é horrível, é horrível. Não, fica muito feio. E hoje tem essa reversão, porque hoje a gente vê muito que as pessoas se enchem de produto no rosto e elas estão fazendo essa reversão e estão ficando mais bonitas. A gente consegue fazer isso também no Dá para tirar a prótese? Dá para tirar a prótese e você tira a prótese, a cápsula e faz uma lipoescultura. E faz uma lipoescultura novamente. E fica bom. Geralmente fica. Porque dá para preencher, porque as próteses nunca eram muito grandes, né? Uns 250.
Então, se você colocar 200, 300 ml de gordura, dá Dá tranquilo. tranquilo. A pessoa só precisa ter a gordura. Tem que ter a pra você gordura, né? colocar, né? Faz bastante tempo que eu não faço cirurgia. Hoje em dia ainda a dor é a mesma, doutor, eu já tenho algumas coisas das dores. A dor A dor é a mesma. É que dor depende, eu acho que depende muito de paciente para paciente, né? Sim. É muito pessoal. E do tamanho do procedimento também, né, doutora? É. Tipo, se é uma lipo e uma abdominoplastia, ou se é só uma lipo. Só sei que o meu Renovo eu senti dor. Viu? Homem é dramático, né? Homem é mais dramático, o Rodrigo brinca isso. Mas quando eu fiz o Renovo eu fiquei muito incomodado, assim, porque parecia que tinha me queimado inteiro. E aí tem que usar cinta também, tudo ou não? Eu tive que usar cinta, fazer drenagem. Tem que Pra usar colar a cinta, pele, drenagem. né? Pra ajudar. Às vezes usa dreno na lipo também, né? Nossa, quando eu fiz nas costas, eu tinha que ir lá para tirar uma água. Criava uma Deu bolsa seroma. Deu de seroma, água. Amigo, Então, por isso que isso dói. Então, principalmente quando a gente usa essas tecnologias que vai gás, que vai, né? A gente usa o dreno agora para não Pra não precisar dar ficar essa- tirando, né? Não, ele ia lá, daí o doutor tinha que tirar aquela água com a seringa. Nossa, eu vi estrela. É Doía dolorido demais, é isso. dolorido demais. Eu sei porque quando eu operei também, eu juntei água aqui atrás também. É. Seromia não deu, Doeu não muito. deu trégua, não. É chato. Não, lipo eu acho uma das Quando eu fiz o cirurgias Renovo, mais acho que eu fiquei doloridas. com dreno. É? Quando eu fiz o Renovo, Renovo, acho acho que você ficou, é. Acho que eu fiquei com dreno. Mas a lipo eu acho que é o que mais dói. A cirurgia não mudou nada de há 20, 30 anos atrás para agora. A gente tem algumas técnicas diferentes, tal, mas Não tem mudou. muita coisa assim. Acho que hoje o médico tem mais consciência do preparo do paciente, Sim, talvez, né? é. Ó, tipo isso que a doutora falou Então no mudou começo. nisso, mas de técnica, também é a mesma coisa, tamanho de corte, vai depender do depender. quanto de pele tem que tirar, não tem muito jeito da gente economizar, porque às vezes você vai economizar um pedacinho assim de cicatriz, mas vai ficar um biquinho de Uma pele, prega. uma coisa feia Sim. Que não que a precisa. cicatriz não iria ficar feia. E a prótese ainda tem aquele negócio de 10 anos, 10 em 10 anos tem que trocar. Não precisa trocar. Uhum. Você vai fazer seus exames, estando tudo bem, você pode ficar com ela. Ficar. Quantos anos, doutora, pode ficar? Que a minha já faz mais de 10. Mais de 10. Pode ficar, estando tudo bem, não tem Então, problema. tudo bem. Só a não ser que ela comece a endurecer, ou você vê que muda a forma da sua mama. Não, daí... ela vai caindo mesmo. Só vai descendo tudo. E aí a gente tem, né, que voltar na doutora e fazer reconstrução Tem de que fazer uma novo. visita lá. de vez em pra quando tem Então, que. dar uma reavaliada. De vez em É. quando tem que Eu vir preciso fazer como é que é a blefa a lá? blefa. Que idade que você fala que é? Depende. Depende. Se você tá com a pele. Às vezes tem gente que tem bolsa, que amanhece com o olho inchado. Daí quando começar a ficar. Eu tô achando que eu preciso já, porque quando eu eu acordo, também. meu olho já tá assim. ó. Depende, tem. Depende do grau de flacidez da pálpebra, né? Porque tem gente que é novo e tem aquela pálpebra inchada, ou tem aquele olho muito fundo que já tem pele. Você já fez, né? doutora? Eu já. Já? Ficou muito boa. Fiz com 46, eu tenho 61, vai fazer. Fiz em setembro de 2010, vai fazer. Nossa, ficou ótima. E não 15 volta? Porque o seu tá tipo, porque Eu mantenho com Botox, né? não, mas a gente Não, mas imagina olha que isso, essa até você pele... rindo, ela tem o aqui sucozinho É, aqui, assim, ó. exatamente. É isso eu que eu fiz tô em vendo. cima e embaixo. Tá muito bom. Tá muito bom, ficou muito bom. Acho Mas que eu não é vou lá você fazer mesmo que uma faz, visita né? nela, Não. viu, Dani? Não, né? Não. Não, porque o meu médico, ele fala que às vezes ele mesmo fazia alguma coisa nele, ele mesmo Sério? fazia. Não, Botox Você mesmo faz. seguram, eu marco, ela segura o espelho, eu gosto de eu fazer. Tô achando que a gente vai lá fazer uma visita pra É, ela, eu tô- pra acho avaliar nossa também. pálpebra. Ela já sabe até onde é. Eu já sei onde é. Meu médico era na porta Já até Meu conhece o vizinho, lugar. também. vizinho. Às vezes você já até entrou tomar café lá. Com certeza. Porque eles iam lá tomar café no meu. E engraçado, e o doutor tava sempre ocupado, eu falei, ia lá te visitar, né? Se eu te conhecesse antes, tá a gente Ia bater papo ia lá. bater papo, levava minhas amigas, eu sempre levava minhas amigas lá. E aí ele cobrava meio caro, né? Ainda hoje é caro, né, pra fazer cirurgia. Mas tem que pensar assim, Daniel, quando o médico é bom, não é caro, é um investimento. É um investimento. Mas é que Não é hoje, verdade? a gente, toda mulher quer fazer e acaba que nem eu tenho uma amiga aí que ela quer fazer
ela vai vender o carro para fazer a cirurgia. Então, são sonhos, né? Sim. Lógico, porque também você faz e depois dura para sempre. É, Mas sempre o meu médico falava, Dani, é o hospital, é o anestesista, são várias coisas são que várias- tornam a cirurgia cara, porque você vê hoje que esses fazem essas lipos LED que vai lá e faz na hora, então, só essas tecnologias que são mais que às vezes nem sempre a gente tem, porque esses aparelhos são caríssimo, né? caríssimos. Então a gente aluga um aluguel de um Argo, é em torno de 5.000 por cirurgia, Sim. o Body Tight é 10.000. Aí você junta o anestesista, o Então, só isso, hospital. vê, já encarece muito, encarece. né? Sim. E os honorários, infelizmente, a gente também vive disso. Sim, porque você tem- perde trabalho, horas né? ali, né? Você fica horas ali. Fica. Eu lembro que eu fiz uma vez com uma outra médica que ela tava comendo ali, fazendo cirurgia, ela fazia ela marido, aí ela comendo, e eu falava, gente, como Já como sei quem é, consegue depois eu isso? te conto quem Você é. sabe quem é, né, que eu tô falando. Todo Maravilhosa, mundo ela é incrível, assim, a clínica dela, muita era gente faz no... com ela, Nem mas sei, ela, eu nunca mais os vi, mas eles devem ter a sim, clínica ainda, estão né? com a clínica, estão com a clínica, e ela tá bonitona, ela também fez várias coisas, e o casal é incrível, assim, e eu fiz com eles também. Mas ela fez, eu acordei, ela tinha feito a lipo no meio da minha perna. E eu não tinha pedido, eu tinha feito só. Aí fez. Ela fez Te deu eu de falei, brinde. me deu de brinde. Mas você já aconteceu isso, doutor? Você tá lá olhar e Essa... falar assim, eu acho que ela precisa disso aqui, Boa deixa eu pergunta. consertar. não, tem coisas que a gente até vê E e faz. acaba fazendo mesmo. Sim. E na sua clínica hoje lá, o que você aborda toda de estética? Tudo que você trata lá, os pacientes? Eu trato mais a parte cirúrgica mesmo. Eu não tenho nada de estética. Estético. Aí, como tem muitos pacientes que já estão acostumados a irem fazer botox comigo, fazer um preenchimento, paciente ou que fez face, ou que já é minha paciente, que quer, daí eu faço. Mas basicamente é isso, eu não faço aquela harmonização facial. Desarmonização, né? De harmonização. E mas faço botox, faço preenchimento, essas coisas eu faço. E aí marca, você atende, depois já vai Isso. fazer cirurgia. Sim, daí eu já peço. Né? Se o paciente já quer, já leva o pedido dos exames, depois eles vêm, né, um pouco antes trazer os exames, aí tirar mais dúvidas, né? Pacientes de cirurgia plástica, Dani, meus pacientes quando vão operar, muitas vezes eu suspendo o ômega 3, suspendo a vitamina C, que podem atrapalhar no sangramento, pode fazer com que a Sim. pessoa sangre mais. Aí uns 15 dias antes eu acabo suspendendo essa suplementação. E uma coisa que eu faço que ajuda muito os pacientes no pós-operatório é aumentar a quantidade de ingestão de proteína antes da cirurgia, eu aumento a meta de proteína, e às vezes eu uso alguns suplementos, por exemplo, o HMB, que eu falei que a gente usa muitas vezes em paciente oncológico. O HMB, ele é um aminoácido essencial, ele é um metabólito da leucina, é a parte pura da leucina. Então ajuda a segurar a massa muscular. Às vezes eu coloco uma L-arginina que tem um efeito vasodilatador, vai aumentar o óxido nítrico ali, então ajuda na cicatrização e a gente consegue mandar manipular também. Suplementação de zinco, avaliar os níveis de zinco. Eu deixo o paciente preparado, falo, quer operar? Quer? Então tá, primeiro vamos te emagrecer. Emagreceu? Tá bem? Agora vamos preparar o seu metabolismo para que você tenha uma resposta boa. Por quê? Aquilo que eu disse, a resposta endócrino-metabólica ao trauma que a cirurgia plástica faz, naturalmente vai catabolizar um pouco de massa muscular e você precisa de músculo para fornecer substrato energético para o teu Sim. corpo, porque vira uma tempestade hormonal nesse corpo, né, nesse organismo. Então, alguns suplementos muitas vezes são importantes, são fundamentais para que essa pessoa tenha um pós-operatório eficiente, eficaz. Então, doutor, agora você vai indicar todos os teus pacientes para mim, você vai passar no nutrólogo antes de Mas é operar. importante mesmo, viu? Sim, porque esse conjunto, né, Você também tinha me contado uma história antes, que você viu um paciente que ele fez a bariátrica e quando você viu ele já tinha perdido mais de 20 quilos e precisava de suplementação. Bariátrico ou paciente oncológico, Dani? Acho que é oncológico, Paciente oncológico, exatamente. A gente estava conversando sobre os pacientes oncológicos, que acontece muitas vezes. O paciente começa a fazer a quimioterapia, começa a fazer rádio e emagrece. Muitas vezes o médico
não tem a percepção de que emagrecimento abrupto, estado de desnutrição grave, que é perder mais de 10% do peso em menos de 6 meses, ou mais de 5 em menos de 3 meses, é um critério de gravidade muito sério, que a gente tem que considerar. Era isso. O paciente tinha perdido mais de 20 quilos, paciente oncológico, fazendo quimioterapia, e o médico pegou e falou assim, não, mas é normal por causa da quimioterapia. Não, não é normal. Esse paciente está em um estado de catabolismo gigantesco, a imunidade dessa pessoa vai lá para baixo, aí muitas vezes você precisa parar a quimioterapia do paciente para ele se recuperar um tempo. Então, quando o médico tem essa visão, fala assim, não, vamos preparar, você vai fazer quimioterapia, mas vamos prestar atenção no seu peso, vai passar com o nutrólogo, com o nutricionista, para não perder tanto peso, porque isso impacta diretamente na sobrevida do doente. Né? É verdade. Porque ele vai fazer uma coisa que vai acabar com a imunidade. Já a imunidade, e uma coisa que eu estava falando com a Dani, esse paciente, até uma história, é um conhecido, a família totalmente desesperada, mas Neto, primeiro falaram assim para mim, vamos lá em casa para você avaliar ele, para você ver como é que ele tá. Cheguei e falei assim, quantos quilos ele emagreceu? Mais de 20 quilos. Aí eu falei, o que o oncologista diz? Não, falou que era normal esse emagrecimento. Eu falei, não, não é normal, eu expliquei todo esse contexto que eu expliquei aqui para vocês. Aí eles, mas ele não come, mas ele não tá sentindo, a gente pede para ele comer, ele não come. Eu falei assim, mas o próprio tratamento oncológico, o que acontece? Ele vai debilitar a pessoa vai ficar mais enjoada, às vezes vai ter sintomas de náusea, o paladar muda muitas vezes, ela não tem o prazer de comer. E aí, às vezes acontece em muitos casos de você precisar fazer uma suplementação, passar uma sonda no paciente, por quê? Para poder fazer esse suplemento, para poder fazer uma ingesta proteica adequada para esse paciente ter um status para aguentar terminar o tratamento quimioterápico. Judia muito, né? Eu, graças a Deus, não precisei fazer. Esse eu tinha medo. E você chega a suplementar alguma dos seus pacientes com algum tipo de vitamina, enfim? A gente tem pirulita aqui, doutor. Quer experimentar? Nossa, esse aqui é o quê, doutor? Deixa eu ver se os meninos Picolinato de... porque a gente faz aqui eu chocolate. faço no pós. Gengibre e picolinato de cromo. Principalmente se eles tiverem, se eles começam a reclamar que estão se sentindo muito... Sabe o que é interessante o gengibre, doutora? Se o seu dou. paciente tiver o gengibre interessante, tem 5-HTP, que melhora a ansiedade, enfim, tem uma ação central. O gengibre melhora a náusea, enjoo. Se o seu paciente estiver enjoado ali no seu pós-operatório, fala assim, vou dar um pirulitinho da Ramadá para você. Não, depois eu vou mostrar tudo, porque a gente gosta de mostrar dentro da farmácia de manipulação tudo que você pode usar dentro do seu universo, né? Estético, enfim. A Ramadá, nossa patrocinadora aqui do podcast, então a gente aproveita para falar tudo do que você pode usar dentro desse universo de manipulação. Chocolate, pirulito, goma, tem um monte de coisa legal que você consegue tirar a ansiedade da sua paciente. E é mais agradável do que ficar tomando um monte de remédio. Dar um chocolate depois do almoço para tirar a ansiedade, para tirar a fome. Com o que coloca? Com antiansiolítico. O chocolatezinho? Chocolate, 5-HTP, às vezes a gente coloca picolinato de cromo também, que diminui a vontade de doce, aquela fissura. Eu achei super legal que a gente estava conversando que dá para colocar glutamina, até 5 gramas a gente consegue colocar de suplemento dentro da goma, do chocolate. Glutamina, o próprio HMB que eu falei, colocar dentro do chocolate zero, né, Dani? Não tem açúcar, então é super eu logo já vou marcar minha consulta pro doutor também. Não, eu vai trouxe... Vai ser um prazer recebê-la lá. Porque eu já estou na terceira idade, a gente tem que acompanhar. A gente teve um podcast antes, estava uma nutricionista e ele. A gente tem que andar a tiracolo, amiga, com eles, porque a idade vai pesando e se você não cuida e não tem essa reposição, eu acho que pesa bastante. Impacta. Pesa muito. Porque tô falando isso em todo podcast, né, Dani? Conforme a gente vai envelhecendo, o organismo vai envelhecendo, a absorção da proteína vai diminuindo no intestino, porque você vai perdendo as velocidades, isso vai ficando mais liso, então você precisa aumentar a ingesta proteica. O paladar muda, né? Então, você vê conforme... Olha os idosos. Eles adoram uma bolachinha de água e sal com leite, adoram algo, ou é muito salgado ou é muito doce. Ele não vai pegar uma carne e falar, nossa, que delícia comer esse pedaço de bife aqui. Não vai.
Então, mas aí existem estratégias, inclusive, que podem ajudar nisso. O próprio ômega 3 ajuda na questão do controle do paladar, a suplementação de zinco também. Usava, às vezes, suplementação de zinco em pacientes oncológicos que tinham diminuição da fome. Então, existem estratégias que a gente precisa até prestar atenção para poder trazer qualidade de vida para essa pessoa que está envelhecendo e não perder massa muscular. Massa muscular é um banco de saúde, né? Porque daí se a gente perde, daí que as dores vêm. As dores vêm. É isso. Então, doutora, tem sempre as perguntas dos nossos internautas que eles mandam aqui pra gente para saber tudo sobre a especialidade. Quais são os cuidados mais importantes no pré e pós-operatório de uma cirurgia plástica? Então, no pré, é fazer os exames pré-operatórios, a pessoa está com uma boa, né, uma boa saúde, está saudável. Também a saúde mental é muito importante. Alinhar expectativas. Né? A expectativa. Hoje tem muito a cultura do imediatismo, essa coisa. Então a gente precisa, eu gosto de passar muito isso, que precisa saber. E o pós é essa sequência, né? Porque você tem que ter paciência. Os primeiros dias você vai estar desanimada, vai estar inchada, roxa, feia, né? E muito cuidado, o repouso que a gente indica, né? Não movimentar um braço, evitar de dirigir, o cigarro, alimentação, todo esse cuidado pós-operatório é muito importante, né? Então, doutora, sabe uma coisa que é interessante, só para complementar esse pós-operatório, Dani, e eu vejo muito, e eu não sou cirurgião plástico, você me corrija, mas uma lipoaspiração, as pessoas esperam um resultado imediato e me parece que é até 1 ano para você ver o resultado final. sim. É isso mesmo? Porque o que acontece? A pele, você não, na lipo principalmente, você não tira a pele, né? Então ela vai retraindo, vai desinchar. Então, lógico, o primeiro mês é uma mudança maior, mas depois, com o passar, pelo menos até uns 6, 7 meses, são pequenas mudanças, né? E que é importante não ganhar peso logo depois, porque se a pessoa ganha peso logo depois, Não estraga muito. tudo. Então, seguir uma rotina de cuidados, principalmente em lipo, drenagem, todos esses cuidados de alimentação, da cinta, para não fazer marca. Então são uma série de coisas que a gente vai passando para o paciente, né? E que é muito importante que ele obedeça. Ótimo. Vamos para a próxima. Quanto tempo leva para ver o resultado final de uma cirurgia plástica? Por isso que eu tinha lido a Exatamente. pergunta, né? Olha, em torno de, assim, de grosso modo, a grande maioria, em torno de 6 meses, a gente fala assim, é o resultado final, tá? Agora, lipo, nariz também, que a gente não corta a pele, não tira, eles vão passar por ainda modificações pequenas até 1 ano, tá? Mas, assim, em torno disso, até uns 6 meses, que é o resultado final. Resultado final. Que se a gente precisa, às vezes, fazer uma intervenção, uma correção, um complemento, é mais ou menos nessa época que a gente vai fazer. Próximo. Lipoaspiração emagrece ou só modela o corpo? Assim, vai emagrecer, porque vai tirar uma quantidade de gordura, mas ela não é um tratamento de emagrecimento, ela é um tratamento para mesmo modelar medidas e modelar o corpo. Então, Já diz, para emagrecer tem que passar no nutrólogo. Isso aí. Passa lá com o nutrólogo, emagrece, a gente prepara esse corpo para plástica. Daí a gente tira as gorduras localizadas, Sim, que é a gordura que não vai sair do emagrecimento. Emagrecimento. É um complemento, né? É um complemento. Outro. Tive câncer de mama e a reconstrução traz a felicidade? Traz. Eu acho muito importante. Porque a mulher se sente, né? A feminilidade de ter uma mama e tal, então traz sim. Não, e você trouxe
algo muito legal, porque você consegue fazer o bico do peito, você consegue hoje trazer esse resultado. Devolver a autoestima da mulher. Devolve a autoestima, assim, porque mesmo que seja uma tatuagem, você olha, é uma coisa... Então, esteticamente bonito. Essa tatuagem 3D é esteticamente... É normal, como se fosse. Normal, então, isso traz realmente para a mulher. se sente mais feminina. Antigamente não tinha, tirou, né? Não tinha muita técnica. Tem a técnica já antiga que a gente pode fazer a reconstrução do mamilo e da areola com pele mesmo, ou do outro mamilo, ou até a gente tira assim do interno de coxa, que é uma pele mais escura, mas nunca fica uma coisa 100% como a tatuagem hoje, a micropigmentação, dá um resultado muito mais bonito. E aí você pode deixar clarinho, né? É isso. E não fica o biquinho, coisa que daí você pode botar roupa sem nada que não fica, que não fica, aparecer. Não vai aparecer. E boa, doutora, você ter falado isso, porque eu coloco... Eu sou uma pessoa que eu não gosto de usar sutiã. Eu assim, também odeio. E se for, tem que ser sem aqueles ferros, aquelas coisas. Eu gosto algo só... Só que qualquer blusa que eu coloco, o bico fica... Aí eu não tenho mais esse problema. Não, você não tem mais... Eu falo, pensa uma pessoa feliz com essa bomba artificial. Mas isso aqui pode ser da cirurgia... Porque eu fiz redução 2 vezes. E não pode estar frio, pode estar calor, pode estar de qualquer jeito. Ele sempre fica com o bico marcado. Não é da cirurgia, é que assim, você tem sensibilidade ainda. Sinal que a sua cirurgia foi um sucesso, porque muitas vezes você pode perder a sensibilidade. E você não perdeu. Não, mas a doutora, ele fica assim. Eu falo, gente, aí as pessoas olham e falam assim, meu Deus, vai colocar um sutiã, não sei o que. Só que eu não gosto, eu prefiro andar... mas se sente livre. Agora também, depois dos 40 e pouco, eu falei, vou andar assim, tá bom. Se sente liberta, né? Exatamente. Tem mais pergunta, gente? Não temos mais pergunta. Doutora, quero te agradecer, muito obrigada, foi um papo muito gostoso. Vamos fazer mais. Vamos sim. Eu acho que na cirurgia plástica também está sempre inovando. A gente vai lá, tá? A gente vai lá fazer uma visitinha pra você, doutora. Vamos lá, pode ir lá, sim. Vamos lá, eu quero fazer muitas coisas. Muito obrigada. Quer deixar seu endereço? Vou deixar. O meu Instagram é DRA Fernanda Bordi, tudo junto, tá? Que é o Instagram. E eu tô na Rua Itapeva, né? Número 366, conjunto 143. O WhatsApp é o 11 94 355 9662. Nossa, eu já fui muito lá, viu? Agora eu vou lá te visitar. Doutora, muito obrigado. Muito obrigado pela solicitude, né? Pela disposição convite. De estar aqui com a gente foi muito hoje. Bom. Agradeço de coração. Aprendi bastante sobre cirurgia plástica com a doutora Fernanda e com a Dani aqui, que fez ótimas perguntas que eu também não pensaria sozinho de jeito nenhum. A gente é uma dupla boa, né, Dani? A gente tá indo bem. Foi muito bom. Tá sendo muito bom. Muito obrigado. É o nosso 4º ou 5º, né, episódio que a gente tá... Também estamos começando também o podcast, mas a gente tá dando... A gente tá dando o nosso melhor, né? O nosso melhor, uma dupla boa. Bom. Deu match. Deu match. Ok. Muito obrigado, doutora.